Neste vídeo vamos falar sobre Vila Sante, vamos falar também sobre uma novidade que o Vitor trouxe em um podcast e, por fim, problema do Galo com relação a Fausto Vera. Tem notícia do Nicola, então todo mundo chegando, deixando aquele like no vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, dá essa moral, tamo junto. Obrigado pelo like, bora bater aí 1.500 likes, hein? Então já chega curtindo, inscreva-se no canal, verifique aí se você está inscrito. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Limpa Nome SA, tá? Com nome sujo, tá negativado aí no SPC Serasa. Meu amigo, aproveite essa oportunidade para você limpar o seu nome agora mesmo, porque você limpa seu nome, blinda o seu CPF por 1 ano, aumenta o score e tudo com garantia em contrato, dentro da lei, funciona mesmo, tá? Então aproveite e corre para você limpar o seu nome com a Limpa Nome SA. Bom, vamos lá, vamos começar trazendo informação. Vamos começar falando aí sobre o Vitor, que trouxe uma novidade, trouxe uma notícia interessante aí com relação a Daverson, possível saída ou não de Daverson no Charla Podcast. Vamos ouvir. O Daverson está nos planos do Galo na temporada. A oferta do Fortaleza é grande, né? Mas a gente tem que ter muita tranquilidade para conduzir uma situação como essa, né? Porque o Daverson é um jogador importante, um jogador que chegou com um protagonismo que talvez muita gente não esperasse, surpreendentemente, né? E foi o jogador que nos colocou na final de Libertadores, fazendo 4 gols decisivos. Então, assim, é um jogador que nós temos que tratar com bastante atenção, com bastante carinho, né? Não é simplesmente porque existe uma proposta que nós temos que sair negociando. Tem contrato até? Ele tem um contrato até o final do ano, né? Foi feito um contrato, existe alguns gatilhos que também renovar? Dá uma renovação para a próxima temporada. Então, tem que ser analisado com calma, né? Temos tempo aí até o fechamento da janela, então estamos debatendo, né? Estamos avaliando, mas é um jogador importante, né? Pro elenco, um jogador importante, uma característica única que nós temos. Então, tem que ser conduzido de forma muito sensata aí para não cometermos nenhum tipo de equívoco. E dentro disso, assim, mas a intenção do Galo é tê-lo ou já chega a um consenso de que, não, talvez seja melhor ele seguir outro caminho, enfim? Como eu falei, é um jogador que tem protagonismo, né, tem espaço, né, e nós gostaríamos que ele permanecesse. Tá, e agora é aquela questão, né? Inclusive o Tanaka trouxe para a diretoria, ali para o Vitor, para o Rafael Menin, o Daverson é importante, deveria ficar e tudo. O Cuca já deixou claro para todos que não pretende utilizar tanto assim o Daverson, que seria melhor negociá-lo com Fortaleza. E a informação é que teremos uma decisão, o Tanaka trouxe, até segunda-feira a gente deve ter uma decisão com relação ao Daverson, tá? Então tá aí o Vitor deixando clara a situação, ainda falando de gatilhos no contrato para uma renovação. Isso aí é uma novidade, não sei se ele bateria essas metas aí, porque tem jogado muito pouco. E tá claro aí pelo Cuca, né, nos bastidores, que ele deverá jogar pouco mesmo. Quero saber a sua opinião com relação a isso. Comente aí. Nós vamos falar agora sobre o Fausto Vera. Depois nós vamos falar sobre o Vila Sante. Enquanto o pessoal vai deixando o like no vídeo, tá bom? Curte o vídeo, inscreva-se no canal, dá essa moral pra gente. Lembrando que esse vídeo também é um oferecimento de By Formen Camisaria. Camisas masculinas, preços imbatíveis. Você vai virar fã. Eu falo isso sempre porque eu tenho as camisas e são maravilhosas, lindíssimas. E o tecido, a qualidade é incrível. Compre e depois você vai me falar, Beto, realmente, que camisa top essa da By Formen Camisaria. E você, lojista, pode revender as camisas também, tá? Link na descrição, cupom GALO13 para você aproveitar aí 13% de desconto. E Instituto Céspedes Calvície tem solução. A solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Você conhece, sabe como funciona o resultado, né? O Rap fez. Se você for no Instagram Instituto Céspedes, você vai ver vários resultados. Vai ficar 100% tranquilo e vai mudar a sua vida, sua autoestima muda mesmo, tá? Então faça um transplante capilar, resolva esse problema de uma vez por todas, link na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos então falar sobre a informação do Nicola
com relação a Fausto Vera. Dá uma olhada nisso. Preciso falar agora sobre Fausto Vera, que se tornou um enorme problema no Clube Atlético Mineiro. Cuca já deixou bem claro em conversa com dirigentes do Galo que não pretende utilizar o volante argentino de 24 anos de idade. O Fausto Vera entrou em campo em apenas uma partida na atual temporada, foram 21 minutos no jogo contra o Itabirito pelo Campeonato Mineiro em 12 de fevereiro. Em outras 8 partidas ele foi para o banco de reservas, mas nem sequer foi utilizado. A questão é que a diretoria atleticana, na pele ou na figura dos acionistas, gostaria que o Fausto Vera tivesse mais minutos, para que o Atlético pudesse vendê-lo, recuperando cerca de 25 milhões de reais investidos. O Cuca já deixou bem claro que não tem como colocar alguém para jogar como volante sem a intensidade que ele imagina. O Fausto Vera é o tipo do argentino que não tem raça, algo meio incomum no mundo do futebol. E a partir daí fica a dúvida. Milito foi o técnico que indicou o Fausto Vera para o Galo, indicação das mais polêmicas e controversas. Falando sobre o Fausto Vera, fica a dúvida se o Fausto Vera será emprestado para outro clube para ganhar esses minutos na tentativa do Galo de recuperar o investimento, ou se os acionistas do Atlético vão insistir para que o Cuca dê mais oportunidades para o jogador. Bom, tá aí então, Fausto Vera realmente virando um problema, entre aspas. Eu penso o seguinte, eu acho que tá tendo um certo exagero com relação ao jogador. Eu acho que o Cuca, tudo bem, a gente confia no Cuca e tudo, mas o Fausto Vera é bom jogador sim, viu? Acho que o Cuca tinha que dar uma segurada com relação a isso. Tudo bem, tá lá no dia a dia, ele acompanha o jogador, talvez o jogador esteja, sei lá, desanimado e tudo, mas ele é sim um bom primeiro volante. Eu acho que não é tão fácil, ainda mais o Atlético, sem grana, buscar um primeiro volante da qualidade, assim, do Fausto Vera, né? Tudo bem, se você investir, você consegue jogadores melhores. Mas sem grana, vai conseguir o empréstimo ou um jogador barato e outro time melhor que o Fausto Vera. Então, eu, sinceramente, nessa aí, eu acho que tem que haver uma conversa, porque é um bom jogador. O Cuca tem escolhido, inclusive, Patrick Silva em alguns jogos. E eu acho que, de primeiro volante, Patrick Silva, eu acho que é um bom jogador. Mas primeiro volante, para mim, o Fausto Vera resolve. Quando precisar, o Alan Franco não puder jogar, o Fausto Vera entra e resolve, joga bem. Ele é um bom jogador. Ano passado, ele virou titular por conta de boas atuações. Então, nessa igual eu sempre digo, né? Eu confio no Cuca e tudo, mas eu acho que aí tem que conversar. Ô Cuca, vamos lá, não dá pra gente trazer, perder o Fausto Vera, trazer mais um jogador, a gente já tá com poucas opções. Para primeiro volante, então, nem se fala, estamos com poucas opções. E vai desfazer do Fausto Vera para trazer mais um e tudo. Eu acho que tem que haver uma conversa, porque ele é um bom jogador sim. Mas enfim, tá aí. Quero saber a sua opinião com relação a isso, se você concorda comigo ou não. Vamos falar por fim aí do Vila Sante. Tem notícia, tem informação quente, inclusive. Tanaka acabou de soltar uma informação quente com relação ao Vila Sante. Só que eu vou dar uma dica para você aí que está procurando emprego ou conhece alguém que está desempregado. Trabalhe na Telemon, referência no setor de telecomunicações no Brasil. São 600 vagas espalhadas pelo país e dessas, cerca de 200 vagas em BH, região metropolitana e interior de Minas, tá? Oportunidades para trabalhar com instalação de internet fibra ótica. Você receberá treinamento para as funções, tá bom? É isso mesmo, não precisa de experiência. E ainda vai contar com plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida. Então aproveite agora mesmo para você poder se inserir no mercado de trabalho e trabalhe na Telemon. Link na descrição do vídeo. Bom, vamos lá então. Vamos trazer agora aí a informação. Primeiro, vou trazer duas informações, tá, sobre o Vila Sante. Primeiro, o Thiago Fernandes postou um vídeo trazendo essa notícia, ó. Atlético fez sondagem pelo volante paraguaio Matias Vila Sante, de 28 anos, do Grêmio. A pedida do Imortal foi de 15 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais, o que inviabilizou qualquer avanço por parte do clube mineiro pelo atleta, tá? Tá aí a informação, né, o Vila Sante. Bom, a informação do Tanaka, ela é diferente. Ele conversou com duas fontes, se eu não me engano, lá do próprio Grêmio, e uma dessas fontes trouxe para ele a informação de que a multa do Vila Sante
é de 10 milhões de euros, tá? Então não seria 15 milhões o valor para tirar o jogador do Grêmio. Seria de 10 milhões de euros. Só que o Atlético, obviamente, não vai pagar 10 milhões de euros para contratar esse jogador. E ele até questionou, e se tiver uma troca, o Atlético paga um valor menor e vai outro jogador? A chance é zero. A resposta é que a chance é zero. Ele é o capitão, é um jogador importante. E por fim, o que teve do Atlético com relação ao Vila Sante foi uma sondagem. Não chegou a ter uma negociação, proposta, nada, até porque os valores são altos. Agora, é o que eu coloquei inclusive na capa desse vídeo. O Atlético pensando grande com relação ao Vila Sante, sempre vou ficar feliz com o Atlético pensando grande, mas obviamente que a gente vê a realidade e sabe que, né, o Atlético pensou no Vila Sante, mas provavelmente vai trazer um jogador mais barato, não com a mesma qualidade, né? Jogador de seleção paraguaia, ele é muito bom, mas também 10 milhões de euros, eu mesmo não acho que vale isso tudo. Ele é um bom jogador, mas não acho acima da média, craque, nada disso. Né? Um jogador que chegaria para ser titular, talvez, com Alan Franco e Gabriel Menino jogando o que estão jogando, acho até que não. Chegaria para ser um jogador que poderia tomar essa titularidade, né? Seria importante aí, tem qualidade para ganhar essa titularidade na bola agora. Eu acho que o Atlético pensou grande, mas infelizmente não tem condição de trazer esse tipo de jogador. Quero saber a sua opinião sobre o paraguaio Vila Sante. Seria uma boa para o Galo? Né, valores altos, né? Acho que não compensa. O que você pensa? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião, deixa o like no vídeo, ajuda demais aí, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Bora bater 1.500 likes, hein? Conto com a sua ajuda. Tamo junto, hoje não tem live, tá? Hoje não tem live à noite aí, todo mundo, pessoal que quer acompanhar a live do Beto Guerra, hoje não teremos, vai ter jogo até da seleção aí, o pessoal vai acompanhar. Então um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto.